Olá, o meu nome é Clayton, eu sou professor de filosofia e em 2020 eu escrevi um artigo que foi publicado no Boletim de Conjuntura Boca, no número 8, volume 3, e esse artigo se intitula Bolsonaro e a paranoia anti-homossexual. Eu escrevi esse artigo por duas razões. Uma delas é a existência do Bolsonaro, e a outra é pelo fato de que eu estava, na época, lendo os textos do Guy Hockenheim, que é um filósofo francês importante para o movimento homossexual, especialmente da França, e me pareceu útil trazer as contribuições do Hockenheim para pensar um pouco a nossa situação aqui no Brasil com um presidente como o Bolsonaro, né, que é anti-homossexual. Então, nesse ensaio, eu vou utilizar o conceito de paranoia anti-homossexual, que foi inventado pelo Guy Hockenheim, para pensar as posições sustentadas em torno da homossexualidade pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, como eu já falei para vocês, o título do trabalho é Bolsonaro e a paranoia anti-homossexual. Então, vou começar a leitura e, na medida em que eu sentir a necessidade, eu vou fazendo algumas interrupções, alguns comentários, ok? O filósofo Guy Hockenheim, na década de 70, em meio ao movimento homossexual francês, desenvolveu um pensamento profundamente crítico a respeito da heterossexualidade, entendida como sistema de opressão, que se produz como normal no processo mesmo de anormalização do outro. Em 1972, juntamente com o Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, veio a lume O Desejo Homossexual, livro que coloca em operação a perspectiva aberta pelos esquizoanalistas para realizar não um combate pelos homossexuais, mas um combate homossexual. Combate em que é preciso desbravar muitas frentes e ações. Combate que se inscreve na deriva aberta pelo Maio de 1968 e pelo Stonewall, em 1969. Neste contexto, Guy Hockenheim criou o conceito de paranoia anti-homossexual para nomear o modo como a sociedade heterossexual discursa e fantasia a homossexualidade com o objetivo de atestar o caráter criminoso e doentio dos herdeiros dos antigos sodomitas. Então, esse conceito de paranoia homossexual foi inventado pelo Hockenheim para mostrar como que a heterossexualidade produz um delírio em torno da homossexualidade. A elaboração de todos esses movimentos sob a forma do desejo homossexual fez Hockenheim ser reivindicado como um precursor do que, desde a década de 90, passou-se a nomear como teoria queer. Guy talvez preferisse nominar seu pensamento de teoria bicha. Deixemos de lado a nomenclatura e captemos o movimento perspectivo do militante filósofo. Cito Guy Hockenheim. Queremos nos caracterizar por um deslocamento permanente, transcrição do nosso deslocamento vivido, e por uma demolição contínua dos jogos de imagens que fundamentam os condicionamentos sociais. Fim de citação. João Silvério Trevisan, em dezembro de 1980, sem pensar na ideia de teoria queer, em resenha escrita para a tradução de A Contestação Homossexual, essa resenha ela não foi publicada junto com o livro, quando o livro saiu no Brasil, inclusive o João Silvério Trevisan fala sobre isso, que ele não entende os motivos dessa não publicação, mas ela acabou saindo no jornal Lampião da Esquina. Okay? Então, o João Silvério Trevisan, em dezembro de 1980, sem pensar na ideia de teoria queer,
em resenha escrita para a tradução de A Contestação Homossexual, livro de autoria do filósofo Hockenheim, pouco mais de 3 anos da fundação do primeiro grupo de afirmação homossexual brasileiro, no jornal Lampião da Esquina, pensando a potência contestatória do pensamento de Guy, escreveu, cito João Silvério Trevisan, falando a respeito do pensamento de Guy Hockenheim. O que nos diz o João Silvério Trevisan? Cito. Existem atitudes fundamentalmente diferentes no gesto de libertação. De um lado, ainda se encontra nos muros de São Paulo uma inscrição que sobrou dos muros dos templos do doutor Riquetti. Bicha, o que diz nessa inscrição? Bicha é gente, cujo teor sempre me pareceu de súplica, da comiseração. Numa atitude oposta, Hockenheim prefere sugerir. Bicha é pervertido plural e, com isso, afirmar a potencialidade fora do universo da normalidade. Fim de citação. Então, é interessante observar como que o João Silvério Trevisan, nessa pequena passagem, consegue nos dar a dimensão de 2 sentidos possíveis para que a gente entenda a homossexualidade, né? Num deles nós vimos, bicha, gente, é quase como se fosse uma súplica, como ele mesmo diz, que exige o reconhecimento dos normais, né, em relação àqueles que são postos como anormais. No segundo caso, né, bicha é pervertido plural, existe aí não mais uma espera pelo reconhecimento dos normais. Existe uma potência afirmativa da diferença, nesse último caso. Né? Passo, então, à segunda parte do trabalho, que eu chamei de uma ferramenta conceitual, a paranoia anti-homossexual. A paranoia anti-homossexual é um conceito construído no interior de uma conversa crítica, especialmente com a psicanálise, mas que se amplia a todo o tecido social. Freud e Ferenczi, conforme Hockenheim, estabelecem uma relação essencial entre homossexualidade e paranoia. O paranoico seria aquele que acredita sofrer uma perseguição, que sente ser perseguido sem, de fato, o ser. A explicação do fenômeno, conforme os psicanalistas, encontra-se na homossexualidade que não foi suficientemente recalcada e, portanto, retorna como paranoia de perseguição pelo objeto de desejo que é do seu interesse. O ódio do paranoico, que se acredita perseguido, é o modo como o mesmo encontrou para dar livre curso ao desejo. Ele delira o próprio desejo. Essa noção acabou por funcionar como um mecanismo de repressão, a tal ponto que, numa vulgarização da psicanálise, acabou-se por afirmar que a própria homossexualidade era a causa da paranoia e os homossexuais, sistematicamente, passaram a ser lidos como tal. Então chegou um momento em que ser homossexual passa a ser interpretado como o equivalente de ser paranoico, né? Ou, melhor dizendo, a paranoia seria o indício de uma homossexualidade mal recalcada. Né? Bom, vou continuar aqui. Essa noção acabou por funcionar como um mecanismo de repressão a tal ponto que, numa vulgarização da psicanálise, acabou-se por afirmar que a própria homossexualidade era a causa da paranoia e os homossexuais, sistematicamente, passaram a ser lidos como tal. Ocorre que, se olharmos para a situação dos homossexuais, pensa Hockenheim, veremos que eles não somente se sentem ameaçados, eles, de fato, são ameaçados pela família, pelo sistema de justiça e polícia, por médicos, psiquiatras e psicanalistas, pela sociedade heterossexual em seu conjunto. A paranoia não é homossexual, é heterossexual, é a heterossexualidade enquanto sistema de opressão que delira sobre o seu próprio desejo homossexual. Este último nada tem com um dado de natureza.
o desejo homossexual e o heterossexual não encontram sua diferença em nenhum a priori histórico. O desejo, nos diz Hockenheim, emerge sob uma fórmula múltipla, da qual os componentes não são separados, a não ser a posteriori, em função das manipulações que lhes damos. Deleuze, no prefácio escrito para o segundo livro de Hockenheim, Le Après-Mai de Faune, comentando o pensamento do autor, afirmou que a heterossexualidade não é produção de desejo sem ser também... afirmou que a homossexualidade não é produção de desejo sem ser também, ao mesmo tempo, formação de enunciados. Tanto o desejo heterossexual quanto o homossexual, na perspectiva de Hockenheim, não passam de uma decupagem arbitrária em um fluxo interrompido e polívaco. A paranoia anti-homossexual é um mecanismo por meio do qual a heterossexualidade, como sistema de opressão, que privatiza o ânus num processo de sublimação em que o falo é colocado como significante fundamental, se produz como natural e normal ao mesmo tempo em que pode realizar seus desejos anais por meio de mecanismos de perseguição dos componentes homossexuais da libido, tal como nos conhecidos casos de policiais que, para prenderem homossexuais, utilizam seus próprios pênis como iscas. Pênis mais cacetete, igual a falo. Vou então para a terceira parte do trabalho, que eu chamo de Bolsonaro e a paranoia anti-homossexual. Bolsonaro é um representante Bolsonaro é um representante modelar cujo pensamento pode nos ajudar a entender o modo de funcionamento da paranoia anti-homossexual. Não queremos dizer com isto algo do tipo, vejam, Bolsonaro é um homossexual reprimido. Não é disso que se trata. A paranoia anti-homossexual é uma expressão desviada do desejo homossexual. A sociedade inteira sofre de um delírio de interpretação que a conduz a encontrar por tudo os signos de uma conspiração homossexual contra o seu bom funcionamento. Bolsonaro foi eleito com 57,7 milhões de votos, entre outras coisas porque, desde muito, encarna em seu corpo e gestos o discurso da paranoia anti-homossexual. Não se trata de um fenômeno individual, é a sociedade inteira que se defende de maneira paranoica contra a sexualização de seus próprios investimentos, que luta com todas as suas forças contra a dessublimação homossexual. Neste sentido, podemos ler nos votos dados ao atual presidente a tentativa de defesa da sociedade dos homossociais contra as forças de dessublimação da homossexualidade. Guy Hockenheim observaria, ainda, não se tratar de um fenômeno que se restringe aos partidos de direita, mas atravessa as esquerdas. Vale lembrar de Boulos que, no dia 7 de junho de 2020, nas manifestações pela democracia realizadas na cidade de São Paulo, não somente dançou ao som de "Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu", como finalizou o canto dos manifestantes com a seguinte deixa: "A voz do povo é a voz de Deus". Boulos não foi o único a se relacionar de maneira festiva com o canto cufóbico, e certamente entre ele e Bolsonaro existe uma larga diferença, mas o corpo e as palavras revelam a presença da paranoia anti-homossexual na manifestação. Isso nos faz crer que homossexuais nada têm com a democracia representativa. A paranoia anti-homossexual delira o desejo homossexual em todos os campos. Carlos Bolsonaro, no dia 29 de junho de 2011, tuitou, abro aspas, "Atenção, boiolas, para a infelicidade de vocês, eu sou hétero". Fim de citação. Recentemente, em conhecida reunião ministerial, o presidente da República Federativa do Brasil disse, cito Bolsonaro, "Os caras querem é a nossa hemorroida". Fim de citação. Encontramos aqui a reação básica do modo de funcionamento da paranoia anti-homossexual e um dos seus elementos principais. Por um lado, nós temos a sexualização dos homossexuais, que aparece na ideia de que estes desejam sexualmente todos os homens, e por outro lado, o medo de ser penetrado. Assim, como vimos,
Os bolsonaros pensam que todos os homossexuais os desejam e traduzem suas relações políticas em termos libidinais homossexuais, revelando o inconsciente do desejo. Querem a nossa hemorroida. Ou seja, eles têm o desejo de serem desejados a partir do próprio ânus. O pensamento dos analmente castrados leva o medo ao extremo de imaginarem a existência de heterofobia e afirmarem que os heterossexuais são, em termos políticos, minorias. Eles acreditam na existência de uma guerra criada pelos homossexuais que, do ponto de vista paranoico, querem ter o privilégio, disfarçado de direito, de aprisioná-los pelo simples fato de serem contra a homossexualidade. Ou seja, eles pensam que os homossexuais querem ter o privilégio de prender os heterossexuais, quando na verdade é justamente o contrário que se passa. O cidadão de bem é a personagem principal nesta guerra, em que ele precisa forjar outras duas personagens que garantam a organização do seu mundo. Então, por um lado, nós temos o cidadão de bem, que forja essas outras duas personagens. Quais são essas outras duas personagens? Primeiro, além do cidadão de bem, o inimigo cujo projeto é transformar a sociedade em uma sociedade homossexual, ou seja, a figura do homossexual como inimigo, e que para isso deseja se apoderar, mediante a doutrinação, da outra personagem inventada pelo cidadão de bem, qual seja os seus filhos. Tá? Então ele pensa que o homossexual deseja se apoderar, mediante a doutrinação, da mente dos filhos do cidadão de bem. A personagem que faltava para construir a Santíssima Trindade do delírio da paranoia anti-homossexual. Então o cidadão de bem forja a si mesmo como uma personagem, o cidadão de bem, forja o homossexual como um inimigo, segunda personagem, e existe, portanto, a ideia do filho que está em risco e que precisa ser defendido dos homossexuais pelos cidadãos de bem. Passo, então, à terceira parte do trabalho, que eu intitulei de As Três Personagens do Delírio, o cidadão de bem, seu filho e o homossexual. A paranoia anti-homossexual faz surgir a personagem do cidadão de bem, expressão máxima do macho heterossexual, cuja posição é a do pai de família, a célula básica do Estado Nacional. Trata-se de um pai que se julga presente, afinal, seu filho, como todos sabem, é bem educado por ele, e a prova disso encontra-se na heterossexualidade manifesta do filho, que a sustenta por meio da ostentação de signos de poder. Define-se como brasileiro e, em sua ótica, todos sabem que brasileiros não gostam de homossexuais. Isso não quer dizer, segundo ele mesmo, que ele seja homofóbico, afinal, nada tem com o que dois marmanjos querem fazer dentro do seu apartamento. Porém, às vezes, conforme a circunstância, chega a dizer de maneira expressa: sou homofóbico, como já fez o nosso presidente. O problema, conforme seu cérebro imagina, é que há um plano para tornar as crianças homossexuais. O Ministério da Educação do governo anterior, o Senado e o Supremo Tribunal Federal, segundo pensa o cidadão de bem, foram cooptados pela ideologia perversa que é preciso, em nome de Deus, eliminar do nosso país, para evitar que as crianças venham a ser ou a desenvolver comportamentos homossexuais no futuro. Além de imaginar o kit gay, o dito kit gay, o cidadão de bem, que, como bem observou Eliane Brum, tem problemas com furos. Acredita que querem sua hemorroida. O medo do seu próprio desejo o faz inventar, em nome das crianças, uma guerra contra os homossexuais. Encontramos-nos em meio ao delírio da paranoia anti-homossexual descrita por Hockenheim. Na interpretação paranoica anti-homossexual da realidade, a personagem do homossexual, perverso, baitola, drogado, cafetinado, é fundamental para desenrolar a trama da guerra produzida no imaginário do cidadão de bem. E por isso mesmo, este tipo psicossocial, em seus delírios, teoriza a homossexualidade como homossexualismo. De acordo com Bolsonaro, há uma quantidade enorme de homossexuais. Trata-se de um número crescente cujas causas relacionam-se à liberdade, às drogas, às mulheres que estão fora dos lares,
aos pais que não estão presentes. As 3 causas responsáveis pelo aumento do número de homossexuais neste delírio paranoico anti-homossexual encontram-se relacionadas ao desejo de reprimir a liberdade do desejo homossexual, as drogas, as mulheres. Retomemos este jogo causal, afinal, desde Aristóteles, conhecer é conhecer pela causa. Primeira causa, né? Quais são as causas que o paranoico anti-homossexual utiliza para explicar o funcionamento da realidade social que, segundo a sua ótica, está em perigo. E um perigo que é representado, como nós vimos, pelas pessoas homossexuais. Então, qual que é a primeira causa? A primeira causa do caos que nós nos encontramos na ótica do paranoico anti-homossexual, que é o cidadão de bem, é a seguinte: a liberdade. Segundo ele, a história e a situação da liberdade dos homossexuais, neste imaginário, né, heterossexista, encontra-se organizada da seguinte maneira: um passado repressivo, um presente tolerante com a possibilidade de torná-la obrigatória aos cidadãos de bens e aos seus filhos. Então, a causa do aumento de homossexuais, segundo o paranoico anti-homossexual, é a liberdade, por um lado, né, que antes nós tínhamos um passado repressivo e agora não temos mais. Então, os homossexuais se liberaram. Seria interessante, dessa ótica, então, retomar a repressão para conter o crescimento dos homossexuais, né? E além da liberdade, né, como nós vimos, esse imaginário heterossexista pensa também que o presente é muito tolerante em relação aos homossexuais, e isso torna possível que se passe a tornar a homossexualidade obrigatória aos cidadãos de bem e aos seus filhos. Os homossexuais, dizem eles, não querem igualdade, querem, na verdade, o privilégio de mandar no homem de bem. Desculpem, querem o privilégio de mandar o homem de bem para a cadeia, por causa de um simples olhar lido como homofóbico, ou por tentarem proteger seus filhos de estarem expostos a cenas homossexuais e suas ideologias perversas que contaminam o ambiente escolar. Assim, em nome da liberdade de continuarem oprimindo homossexuais, exige-se sua repressão. Então, nessa ótica, é preciso reprimir os homossexuais para proteger o cidadão de bem de ir para a cadeia, né, para que ele não vá para a cadeia, e para proteger o filho do cidadão de bem, que corre risco em relação ao homossexual que quer pervertê-lo, né, transformá-lo em um pervertido plural, para usar a ideia do Guy dentro do imaginário do paranoico anti-homossexual. Então, a primeira causa é a liberdade e a tolerância em relação à homossexualidade, né? A segunda causa, segundo eles, são as drogas e a prostituição. As drogas, juntamente com o dito ambiente da prostituição, em que, segundo pensa nosso presidente, os homossexuais muitas vezes são assassinados pelos próprios cafetões. Afinal, no horário em que os homossexuais são assassinados pelos seus mexês, numa hora dessas, disse o presidente, o cidadão de bem já está dormindo. Neste sentido, as drogas e a prostituição constituem a atmosfera perfeita para legitimar o lugar da homossexualidade como perigo social, um misto de crime e perversão que coloca em risco o bom funcionamento da sociedade. Afinal, um homossexual é um drogado, um prostituído ou consumidor de prostituição. Adjetivos que, da perspectiva do cidadão de bem, constitui a ordem do abjeto. O número de homossexuais, nessa perspectiva, aumenta à medida em que o ambiente das drogas e da prostituição se alastra pelo tecido social. Ao mesmo tempo que o homossexual é pensado como agente contaminador capaz de fazer proliferar as drogas e a prostituição na sociedade dos homens de bem, o número de homossexuais nessa perspectiva aumenta à medida em que o ambiente de drogas e de prostituição se alastra pelo tecido social, ao mesmo tempo em que o homossexual é pensado como agente contaminador, capaz de fazer proliferar as drogas e a prostituição nessa sociedade dos homens ditos de bem. Há, neste sentido, uma relação causal recíproca. Homossexuais, drogas e prostituição. Um leva ao outro. Então, a homossexualidade leva às drogas levam à homossexualidade.
A homossexualidade leva à prostituição, a prostituição leva à homossexualidade. Essa é a lógica de pensar do cidadão de bem. A terceira e última causa, né? As mulheres e o abandono do lar. O falocratismo, desta forma de pensamento, expressa a ideia de que o fato das mulheres, produtos de uma fraquejada, para usar uma expressão conhecida do nosso presidente, estarem trabalhando fora do lar, contribui para o aumento do que eles chamam de homossexualismo. Nesse sentido, a mulher é peça fundamental no processo de reprodução da heterossexualidade do menino para o qual somente um destino é reservado: tornar-se um homem, ou melhor, na ótica na mente castrada, ser o que Deus fez. A mulher é colocada na posição de reprodutora do menino. A menina é a virgem que pode ser negociada com aqueles que a desejam estuprar mediante quantia monetária determinável. O menino é possibilidade de perpetuação, a menina, uma fraquejada. O menino precisa ser protegido, caso contrário, poderá tornar-se um ser com cara de terrivelmente homossexual. A personagem do filho aparece dominantemente na figura da criança, mas também na do jovem no período de serviço militar. Os meninos, não importa a idade, devem ser defendidos do homossexualismo que, de todos os lados, os ameaça. Se o homossexualismo se apresenta de algum modo no menino que age como um gayzinho, a repressão sob a forma de palmada, no delírio paranoico anti-homossexual, é a solução que deve ser tomada para que comportamentos homossexuais não se desenvolvam na criança. Em nome do bem, o pai tem o direito de bater em seu filho. Em sua ótica, os homossexuais querem tirar seu direito de transformar o próprio filho, nem que seja à força, em um homem. Único destino possível para um menino. Para o cidadão de bem, a recusa a reproduzir a norma hétero por parte do filho é a pior coisa que pode acontecer a um pai que, triste com o fato de ter um filho homossexual, encontra a morte como único destino para o filho. Cito Bolsonaro. Eu prefiro um filho morto a um filho homossexual. Aliás, para eles, um filho homossexual é um filho morto. Violência física mais violência simbólica sob a capa de que homossexuais morrem porque não são cidadãos de bem, paranoicamente produzem, no Brasil, um cadáver a cada 26 horas. Ao que parece, a heterossexualidade tem sua natureza facilmente tornada contra a natura. Bolsonaro chega mesmo a supor a quantidade de dias que um rapaz, numa situação, segundo ele, inadmissível, pode passar dormindo na mesma barraca que um recruta homossexual sem também tornar-se homossexual. São 5 dias, segundo Bolsonaro. Veja como essa heterossexualidade é frágil, né? Além da tentação posta pela presença de recrutas homossexuais, o filho está em perigo. Diversas instâncias governamentais trabalham para tornar o homossexualismo obrigatório. O kit gay foi um dos mecanismos do movimento homossexual, segundo essa ótica, para transformar as crianças em seus iguais. As crianças precisam ser defendidas. Há uma conspiração homossexual. A liberação da homossexualidade coloca em risco o futuro das crianças, da família, da nação. As crianças precisam ser protegidas da adoção por casais homossexuais. A liberação da homossexualidade levará à legalização da pedofilia. Lutar contra a homossexualidade, pensa o paranoico homossexual, portanto, é lutar contra a pedofilia. Do feto à maioridade, o menino, enquanto futuro cidadão de bem, é um dispositivo de controle do desejo. Passo então a terceira e última parte do trabalho. Hockenheim, uma perspectiva estrangeira sobre o Brasil. Em julho de 1981, foi publicada no jornal Lampião da Esquina uma entrevista concedida por Guy Hockenheim a Paulo Ottoni, em janeiro daquele mesmo ano, no apartamento do Hockenheim, em Paris. Solicitado a falar a respeito de suas impressões sobre o Brasil, Hockenheim apontou para a situação de estrangeiro, para o limite espacial de sua visita, que, a julgar pela entrevista, não ultrapassou o Rio de Janeiro, e para o limite temporal, a viagem durou 40 dias. Então, é uma impressão limitada do Brasil, né? E é isso que o filósofo está nos colocando.
No Brasil, conforme o filósofo, a questão racial e a multirracialidade faz com que tudo seja diferente, cita Hockenheim. A situação é muito mais explosiva sexualmente. Se há um país onde a revolução sexual faz sentido, esse país é o Brasil da atualidade. Problemas demográficos, raciais, calor, miséria, ao mesmo tempo cultura. Fato de que a sexualidade nunca foi desprezada, junto com uma repressão muito forte. Tudo isso faz do Brasil o único país onde a revolução sexual é algo explosivo. Fim de citação. País, pensa Hockenheim, onde há uma confusão sexual, uma enormidade de relações codificadas, um nacionalismo desacompanhado da ideia de puritanismo, um tabu anal infinitamente forte comparado a qualquer outra civilização. No Brasil, dinheiro e merda são completamente confundidos. Isso é uma citação do Hockenheim. No dizer de Hockenheim, há uma vida dupla no mundo do gueto homossexual brasileiro. De um lado, encontram-se as travestis que formam uma verdadeira população, com seus shows, espetáculos, prostituição, e do outro, os homossexuais ligados a bairros como Copacabana, com suas discotecas. Uma hierarquização das atitudes sexuais, com suas subdivisões entre submachos e supermachos. E que coloca o negro alternativamente nos dois papéis, o do superviril e o do afeminado, ao mesmo tempo portador de um grande falo e de uma bunda que dança. O interessante na questão brasileira, continua Hockenheim, são as travestis. O movimento homossexual pelos direitos no Brasil, pensa o filósofo, não existe. O jornal Lampião é definido como um decalque do movimento de liberação norte-americano e europeu, cita Hockenheim. O movimento gay é uma enorme brincadeira de alguns burgueses brancos que querem fazer discursos que não podem ir a boate se a boate é ou já foi dominada por travestis. Eu quero fazer uma observação aqui. Vejam que o Hockenheim coloca travestis e homossexuais na mesma categoria aí do gueto homossexual, né? As divisões não eram tão marcadas ainda naquele período, né? A ideia de que a questão da travestilidade se relaciona especialmente à ideia de gênero, enquanto que a homossexualidade é de orientação homossexual. Isso não era uma distinção óbvia no período, né? E a outra coisa para a qual eu chamo a atenção é que o Gui está nos mostrando aqui que os ditos homossexuais, na época, né, em que ele passou pelo Brasil, estavam num conflito, né, especialmente no Rio de Janeiro, em relação às boates, se elas estavam sendo utilizadas por travestis ou não. Vejam só como os homossexuais do período, e ainda hoje, obviamente, eram agentes de transfobia, né? Por outras palavras, é isso, embora essa ideia de transfobia ainda nem existisse nesse período. Cito Hockenheim. O impacto social do movimento gay brasileiro é nulo comparado, não importa com qual travesti. Fim de citação. Percebe-se que Hockenheim dos anos 80 já não é mais o mesmo de 1972. A posição dos homossexuais na França não era mais a mesma. Os homossexuais passaram a integrar o campo dos direitos e, ao invés da revolução, buscou a conformação e perdeu sua capacidade de questionar de maneira profunda a civilização. Essa é a perspectiva do Hockenheim. Porque a luta pelos direitos homossexuais era uma luta não por uma adaptação, né, na ótica do Hockenheim. Ela deveria ser uma luta por uma espécie de revolução profunda, de questionamento civilizacional, né? Então, o filósofo percebeu que passava-se com o movimento brasileiro a mesma coisa que acabou se passando na França. Não se tratava mais de uma luta pela revolução, mas o movimento homossexual passou a buscar, de maneira desenfreada, a adaptação à sociedade estabelecida, né? A paranoia anti-homossexual de Bolsonaro explica-se, assim, pela paranoia anti-transgênera, anti-preta, analmente castrada, presente, inclusive, no movimento homossexual brasileiro. Então vejam como que é interessante pensar que, além de nos permitir entender o modo de funcionamento do pensamento do Bolsonaro e dos paranoicos anti-homossexuais, o Hockenheim, de maneira magistral e tendo passado mesmo que só 40 dias aqui no Brasil,
consegue perceber a relação que existe entre esse paranoico anti-homossexual e a própria paranoia, ou melhor dizendo, as próprias paranoias que nós podemos encontrar dentro do próprio movimento homossexual, dentro do próprio gueto homossexual, né? Nós vimos que os homossexuais reproduzem uma perseguição às travestis, nós vimos que existe uma questão racial permeando essa questão da sexualidade dos homossexuais e que implica na exclusão dos corpos negros e na classificação deles em duas categorias, né, os supermachos ou submachos. E vimos também que o filósofo chama a atenção, né, para o fato de que então nós estamos em meio a uma paranoia anti-homossexual que nos atinge a todos. É a sociedade que delira o seu desejo homossexual. E ao delirar esse desejo homossexual, e ela delira porque ela reprime esse desejo, ela identifica determinados sujeitos e os persegue. E esses sujeitos, quando sentem que estão sendo perseguidos, ao invés de que ocorra o reconhecimento dessas perseguições políticas que incidem sobre as pessoas homossexuais, esses sujeitos são classificados como paranoicos. O que o Glockengein nos permite, como nós vimos, é fazer a inversão disso e mostrar que é a sociedade heterossexual enquanto sistema de opressão que delira, que produz uma paranoia anti-homossexual, que é o medo do próprio desejo que ela sente em relação às pessoas que encarnam a possibilidade de realização desse desejo. Obrigado para quem me acompanhou até aqui, e era isso. Até mais. Tchau, tchau.